casos de abuso sexual têm sido frequentes aqui na região, principalmente envolvendo crianças e adolescentes. E o pior é que, na maioria dos casos, o agressor está dentro de casa. É preciso ficar atento aos sinais que as crianças passam nessa situação. Mudanças de comportamento precisam ser investigadas e os crimes denunciados. Essa mulher vive um drama. Vamos chamá-la de Helena. A filha de Helena tinha 5 anos quando ela decidiu morar com o namorado. Não poderia imaginar que colocava dentro de casa o homem que abusaria da filha dela. Comportamento normal, né? De uma pessoa normal, uma pessoa muito boa, né? De um pai para ela. O padrasto abusou da enteada por 7 anos. Nesse período, a menina começou a apresentar um comportamento agressivo, mas Helena nem imaginava o motivo. Chegou até levar a filha para atendimentos psicológicos. Foi aí quando eu comecei a entender que tinha alguma coisa de errado com ela. Né? E comecei a procurar ajuda para ela de psicólogos, né? Mas até então ninguém não me dizia o que ela tinha. Aos 13 anos, a filha começou a se mutilar. Sem saber o que fazer, Helena perguntava à filha o que estava acontecendo. Mas só meses depois, a filha escreveu uma carta para a mãe contando que era abusada pelo padrasto. Um choque. Eu só vou dizer o comecinho da carta. Ela me pedia desculpas. Porque nesses casos, eles se sentem culpados, né, da situação. Então, ela começou a carta me pedindo desculpas. E quando eu li, em momento algum, eu desconfiei que ela estivesse mentindo. Casos como esses são mais frequentes do que a gente imagina. No Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, são feitos uma média de 45 atendimentos por mês de crianças e adolescentes vítimas de violência física, doméstica e também de abuso sexual. As vítimas geralmente são crianças entre 4 e 11 anos de idade e os abusadores, familiares. Desses atendimentos, 67% dos casos são de abuso sexual de meninas e meninos. O que mais chama a atenção é que, segundo a delegada do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, 70% dos abusadores são familiares e os outros 30% pessoas muito próximas da família e geralmente de confiança. Muitas vezes o abusador é um ente familiar dentro da sua casa. Ou é o pai, ou é o padrasto, ou o irmão, o tio, alguém do ciclo da confiança daquela família. Então é complicado para aquela criança a quem ela vai procurar, a quem ela vai denunciar. Segundo essa delegada, os abusos geralmente começam muito cedo. Crianças entre 7 a 9 anos são as crianças que são mais vítimas de violência sexual. Por isso é muito importante ficar atento às mudanças de comportamento das crianças e dos adolescentes. Ela era uma menina muito doce, muito meiga. E aos 10 anos ela começou a ficar uma menina muito agressiva, né? A ter comportamentos agressivos. A gente identifica que essa criança começa a ter um baixo rendimento escolar, que essa criança tem uma dificuldade na fala, essa criança começa também a criar um ambiente de isolamento, de se ficar mais dentro do quarto, mais reclusa, começa a não interagir com outras crianças e, mais importante, a criança começa a manipular o seu próprio órgão genital e fazer desenho de órgãos genitais. O Conselho Tutelar e o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, acolhem as vítimas e a família depois que a denúncia é feita. Não vai ser só a vítima, a criança, mas a família como um todo, ela vai ser assistida nesse processo e acompanhada, né? A gente tem algumas ferramentas de trabalho, o atendimento individual, o atendimento em grupo, também na perspectiva de ressocialização da vítima, da ressignificação da violência. Visitas domiciliares, onde a equipe técnica pode tentar constatar em loco, né, essa questão do convívio, né, do convívio familiar, do contexto social em que aquela criança está inserida. No caso de Helena, o abusador foi preso depois da denúncia. E essa denúncia pode ser feita no Conselho Tutelar através do número 3420-8956. No Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, através do 3421-0939. E também pelo Disque 100. A denúncia é anônima. De 2017 para cá, foram feitos 600 acompanhamentos pelo CREAS em Vitória da Conquista. 148 de abuso sexual de crianças e adolescentes. E esses números estão longe da realidade. Não desistam jamais. É uma batalha muito difícil. Mas que não desistam jamais. TV Group
TV Gripi Una.